com isso, dá início à nossa atividade, né? Bem, meu nome é Paula Freitas, eu faço parte do Comitê Facilitador do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que nesse mês de março resolveu fazer uma agenda, né, mobilizando para elas, né, mas não somente, para todos, né? Então, seremos muitas mulheres circulando aqui ao longo desse mês de março, trazendo toda a força, toda a heterogeneidade, toda a complexidade, né, do que significa ser mulher. E nesse primeiro dia vamos contar aqui com essa programação do Março Mulher, a participação da mulher na sociedade política, com uma realização conjunta do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia com a Rede Brasileira Mulheres Cientistas, né? E o tema de hoje será ministrado aqui por nossas três grandes representantes da rede, sobre as mulheres na ciência e diálogos políticos. O que queremos para o futuro? A professora Sueli Custódio, ela é professora de Direito, Inovação e Ética no ITA e chefe do Laboratório de Inovação. Eu vou passar a palavra para a professora Sueli, né, que fará aqui a mediação da mesa e a apresentação de nossas colegas, grandes representantes aqui do nosso corpo feminino. Por favor, Sueli. Obrigada, Paula. Em nome da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, agradecemos o convite para iniciar esse importante debate que ocorrerá em todo o mês de março aqui no Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia. Rosângela, Carla e eu fazemos parte do grupo de educação STEAM, né, uma sigla em inglês para as áreas de ciências, tecnologia, artes e matemática, da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, e por conta das iniciativas, projetos e programas aos quais estamos associadas, a gente gostaria de apresentar aqui algumas reflexões. Eu vou pedir para as nossas colegas, né, fazerem aqui as apresentações. Rosângela, poderia iniciar essa apresentação para esse público? Obrigada. Como eu costumo dizer, Sueli, o seu pedido não é um pedido, é uma ordem. Eu tenho uma deferência, um carinho e um respeito muito grande pelo seu jeito de professorar, que deveria ser o jeito de todas as pessoas professorarem, sabe? Com empatia, com alegria, enfim. Meu nome é Rosângela Hilário, eu sou professora na Universidade Federal de Rondônia, uma universidade emergente, como se costuma dizer agora no jargão contemporâneo, e que, por ser uma universidade emergente, é uma universidade também que, ao invés de colocar pessoas para dentro, abrir os muros, fecha, né? Dentro das mesmas pessoas que já circulam na universidade desde que ela existe há 40 anos. Eu sou também mãe, sou avó, sou neta, né? Eu costumo dizer que eu sou a neta da dona Djanira, que foi uma mulher preta, que só fez até o 4º ano do primário, porque desistiu da escola para não ser empregada doméstica. Usou o casamento como estratégia para não ser empregada doméstica. E, baseado nisso, na experiência da minha avó, que foi uma experiência muito de sucesso, porque ela dizia que não queria ver as netas, nem as filhas, e nem ninguém da família, nenhuma mulher da família dela comendo em pé na cozinha, ela fez um movimento para que todas nós estudássemos. E aí, fundei o grupo de pesquisa ativista Audre Lorde, que foi o que me levou para a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Essa sou eu, apaixonadíssima, professora, e isso, mulher. Obrigada, Rosângela. Passa agora para a Carla para fazer a sua apresentação. Carla, por favor. Obrigada, Sueli. Na verdade, é um grande prazer, né, dividir esse momento aqui com vocês. Né, espero que a gente consiga, né, juntos, né, discutir um pouco sobre a ciência, né, e esse papel da mulher. Eu sou Carla, né, como Carla Skerri, sou professora da Universidade Federal da Bahia, né, desde 2009,
E há 10 anos, né, eu fundei o grupo de pesquisa Gama, que trabalha com ciência de dados, inteligência artificial, mas é um grupo voltado muito à pesquisa ligada à redução do consumo de água, processos ambientais, né? E só que há bastante tempo, né? Eu acho que desde que eu venho estudando ou trabalhando ou me tornando pesquisadora, sempre houve aquela preocupação de como atuar de uma forma mais próxima à sociedade. Então, assim, há aproximadamente 3 anos, né, a gente iniciou a iniciativa aqui junto com um grupo de pesquisa e vários colaboradores para atuar na educação pública, incluindo, né, trabalhando com a inclusão dessa área de ciência de dados na formação de estudantes e professores, né? Então, para que vocês me conheçam um pouco mais, eu vivencio um estudo público por toda a minha vida, não é? Então, eu sempre estudei em escola pública, estudei em mais de 8 escolas públicas, desde ensino fundamental e médio, fiz mestrado, doutorado, né, em universidades públicas, e só tive a oportunidade de estudar, né, fora do país, né, em 2 pós-doutorados em universidades mistas, né, pública e privada. Então, é toda uma vida de vivência no ensino público e uma preocupação muito grande, né, de atuar de uma forma em que a gente possa reunir os nossos esforços, né, para a melhoria da educação, né, e para a formação dos cidadãos, né? Eu também sou mãe, né, sou esposa, né, e é isso. Acho que a gente pode aí dar continuidade. Obrigada, Carla. Carla, Rosângela, eu gostaria de inserir nesta roda, né, ou nesta mesa, o debate sobre as relações de gênero na história das ciências, mais especificamente, eu queria tratar com vocês os estereótipos, os arquétipos e os papéis tradicionais atribuídos às mulheres na sociedade. E aí, nesse contexto, né, eu gostaria de chamar a atenção, de um lado, o argumento de não pertencimento à área, né? E de outro, como há uma invisibilidade do trabalho e da contribuição de mulheres, né, no progresso científico e tecnológico. Falando um pouco mais sobre isso, né, de fato, o argumento segundo o qual as mulheres não são feitas para as ciências devido à sua natureza é bastante recorrente. E cada vez mais aparecem novas justificativas para explicar a natural inferioridade intelectual da mulher frente ao homem, ou seja, justificativas que estão relacionadas às capacidades inatas do homem e não da mulher para a área de ciências. Por exemplo, né, o conceito pré-estabelecido e que é repetidamente presente nos discursos, né, em que as mulheres não estão, né, com uma predisposição ou não são tão aptas para a área de ciências mais abstratas, como matemática, física, ou outras áreas como a própria filosofia. É disso que eu queria colocar nessa roda a discussão de como essa invisibilidade ela se apresenta. Então, há vários exemplos citados na literatura que evidenciam essa invisibilidade, como os das pesquisadoras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, quando tratam, por exemplo, sobre o conhecimento de botânica para fins farmacológicos, né? Elas tratam aqui de um modo muito interessante, falando, por exemplo, que a própria invenção da agricultura, um dos maiores progressos da humanidade, pode ser associada a uma forte participação e atuação feminina. E aí elas citam exemplos, né, de especialistas que mostram que as mulheres elas podem ser consideradas as primeiras botânicas, tá? Porque não só aprenderam, reconheceram milhares de plantas e diversos estágios do crescimento, identificaram os lugares onde cresciam, distinguiam os comestíveis e as que poderiam ser ingeridas, ou seja, o que eu estou colocando aqui que as primeiras farmacologistas, né, por descobrirem pela observação e experimentação os princípios terapêuticos e ativos dessas plantas. Entretanto, o registro histórico, né, como, por exemplo, na Idade Média, o que a gente olha, né, para essa historiografia, ao invés das mulheres serem associadas à medicina, elas acabaram sendo associadas, no caso da Idade Média, à bruxaria. Então, eu queria tratar com vocês, né, por que se conhece tão pouco, né, sobre as mulheres cientistas, né? Para vocês, ter narrativas em que haja mais referências de lideranças femininas na área contribui para
alterar a participação das mulheres na história das ciências, né? Na visão de vocês, qual a importância da formação de lideranças na área? Queria começar com você, Rosângela, depois a gente passa para a Carla para ouvir. Eu começo agradecendo muito esse convite, que é sempre uma oportunidade muito boa de debater causas que a mim e que também me fazem sentir muito confortável, tanto na rede quanto hoje nesse debate do fórum. Eu começo dizendo para vocês, Sueli, que eu tenho uma implicância muito grande com o Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher já me parece que é excludente. A maneira como ele é apresentado socialmente é um dia excludente, porque na mídia, no comércio, nos espaços, você vê lá as mulheres que estão numa categoria que poucas estão, né? Mulheres brancas, a gente percebe com certo poder aquisitivo para comprar regalos, né? Bons para ir a jantares, para ganharem flores, algumas inclusive nem falam, eu não quero ganhar flores, eu quero ganhar respeito, etc. e tal. Eu quero ganhar flores e respeito. Algumas mulheres estão invisibilizadas nesse Dia da Mulher, tanto que as mulheres pretas costumam comemorar o seu dia no dia 25 de julho, que é o dia de Teresa de Benguela. Para falar do futuro, a gente tem que falar do presente e de como as coisas estão se constituindo neste presente. E para falar do presente, eu falo do meu lugar aqui de mulher cientista, né, que teve alguns privilégios, né, para poder estar onde eu estou. Porque para uma menina preta, para uma mulher preta, o processo de chegar à academia é muito mais difícil, né? Por quê? Porque nós estamos apagadas. E eu costumo dizer que existe na língua portuguesa uma palavra que foi criada para explicar a exclusão das mulheres pretas dos espaços, o fato delas nunca serem escolhidas, né? Que é preterimento. Preterimento vem de preta, né? Do fato das mulheres pretas não serem escolhidas para nada. E aí a gente tem que falar de algumas coisas que para mim são muito caras, né? Antes de ser professora da universidade, eu fui professora e diretora de escola, de uma escola pública em São Paulo, da periferia da cidade. E foi lá que eu comecei a perceber que no Brasil, né, a pobreza tem território e tem cor. E esse território e essa cor, por incrível que pareça, impedem o acesso de determinadas mulheres, né, pobres, pretas, periféricas, ao espaço da produção do conhecimento. Porque, por exemplo, enquanto eu estava com as minhas colegas brancas me preparando para aquilo que minha avó achava que era bom para mim, então eu estava fazendo aula de inglês, datilografia, entreguei a minha idade aí, eu sei, fazendo aula de inglês, fazendo aula de datilografia, constituindo a minha biblioteca, estudando violão, que a minha avó achava que era uma coisa importante para eu ter uma relação com as artes, etc. e tal. Havia algumas meninas do meu entorno que iam para a escola e, no contraturno, estavam ajudando as mães a ganhar um troco para sobreviver. Esse fosso, esse distanciamento já é um problema, né? Que tem a ver com as questões sociais, mas tem a ver também com o fator interseccional. O fator interseccional impacta a vida da mulher e impacta de uma maneira perversa a vida de uma mulher preta, né? Porque comumente ela está lá atrelada aos processos de sobreviver. Quando você falou aí da botânica, eu até anotei aqui para eu não esquecer. Veja bem, a nossa ancestralidade, as nossas mulheres mais velhas, elas têm um conhecimento fantástico sobre o uso de plantas, o uso de ervas para a cura, né? Você senta com uma vovó de 90 anos, ela vai te dizer, numa conversa de 1 hora, 200 plantas que servem para dor de cabeça, que servem para cólica, que servem para mal-estar.
A academia vai lá, se beneficia deste conhecimento e não dá o devido crédito, ajudando a fortalecer esses saberes que, de uma certa maneira, são saberes femininos, são saberes de um grupo de mulheres que está excluído da academia. Isso é um ponto, né? O fator interseccional, ele impacta e é impeditivo. Isso é muito interessante, Rosângela, que você está colocando, e eu acho que a gente pode puxar um gancho aqui com a experiência que a Carla vivenciou na atuação nas escolas. Então, eu queria ouvir um pouco você, Carla, sobre essa discussão da invisibilidade, desses estereótipos, né, e da falta com que se tem aqui essas lideranças, ou o impacto da ausência dessas lideranças, né, nas escolhas dessas meninas e dessas jovens. Então, compartilha com a gente, por favor, essa experiência, ou as diversas experiências que você teve ali na atuação com as escolas. Então, só para que se entenda, assim, eu vou trazer essa experiência através de exemplos, eu acredito que acabam representando um pouco, né, esse sentimento, assim, de afastamento da área, de não se perceber numa área que deveria ser para todos, né, então, para que, né, todos que estejam aqui presentes entendam um pouco, né, esse projeto, ele tem, né, um cunho de pesquisa, mas é extensionista, a gente trabalha com 5 escolas públicas, hoje 6, mas na época que começou 5 escolas públicas, direcionado, né, a atrair, né, encantar meninas para a área de exatas, não é? Então, atendendo ao edital, inicialmente CNPq de 2018, então a gente trabalhou que no nosso objetivo seria apoiar estudantes e professores a se capacitarem na área de ciências de dados. Mas o que é isso? Na verdade, é entender a cidade, entender a sociedade através de evidência, através de dados. Perceber que a nossa cidade, a vida de cada um de nós, né, a comunidade, a escola, ela não é estacionária, ela é dinâmica. Mas como um jovem consegue perceber isso? No nosso, né, entendimento, ele pode perceber através de dados, né, estudando todo o desenvolvimento histórico e mudanças na cidade. Com isso, ele poderia perceber que a nossa cidade, a sua realidade, a sua comunidade, a sua escola, ele mesmo, ele pode mudar. Então, esse era o nosso objetivo. Então, só para exemplificar, trazendo, né, uma resposta até à pergunta da Sueli, a gente, nossa primeira atividade na escola, né, os estudantes, eles não nos conheciam, então a gente, né, acho que em torno de 10 mulheres, desde estudantes de graduação, mestrado, doutorado, psicopedagoga que trabalha nessa iniciativa nossa aqui em Salvador, nós fomos às escolas e fizemos a seguinte pergunta. Eles simplesmente olhando, nós estávamos na frente deles, estavam em roda, e perguntamos, não é, que profissão nós tínhamos, o que é que eles achavam. Então, era um jogo, né? Então, somente olhando para nós, eles tinham que perceber isso. Então, para nossa, não digo para nossa surpresa, né, porque as estatísticas já demonstravam isso, nenhum dos casos, eu acredito que, não, talvez um único caso, em todas as escolas, né, se trouxe a possibilidade de ser de uma área de exatas que era de engenharia, mas todas as outras, né, todas as escolas, 5 escolas que nós trabalhamos, né, tentando esse encantamento inicial aos estudantes para eles trabalharem com a gente. Aproximadamente 500 meninas participaram dessa etapa de encantamento. Elas trouxeram profissões diversas, muitas das profissões ligadas à área de cuidado, né, enfermeira, médica, ou área ligada a direito, né, promotora, advogada, ou eu, né, que ando muito despojada, né? Claro, eu adoro esporte, então eu já fui, né, nessas escolas, eu já fui artista de circo, professora de educação física, professora de artes. Então a gente, assim, claro que a gente se deliciou com toda a imaginação dos estudantes, mas percebemos, né, as respostas deles, né, acabam assim refletindo isso, né? Elas não se percebem na área de exatas. Não é? E claro, dificilmente elas trariam uma pergunta dizendo que nós éramos assim, poderíamos ser cientistas, né, trabalhando dentro da universidade, porque existe o estereótipo do que é um cientista, né, um homem, né, mais velho, um nerd, não é? Então toda aquela figura do Einstein já trazida, né, já enraizada dentro dessas estudantes. Então houve um processo, né, de trabalho com elas para que elas percebessem o que é a ciência.
né? O que é um cientista? Que hoje se fala tanto, né? E estamos num processo, talvez, de valorização da ciência, ou pelo menos se discute um pouco mais, né, com a questão da pandemia. Então, o que é a ciência, né? O que é uma ciência dentro do nosso cotidiano? Então, inicialmente a gente teve todo esse processo de mudança do pensamento para que elas se percebam na área, não exatamente de exatas, né, mas percebam que as áreas elas trabalham de uma forma, eu digo assim, que apoie uma outra, que a gente não precisaria dividir, como é que a ciência ela navega por todas essas áreas. Mas aí, Sueli, você me diz quando é que eu posso trazer esses exemplos, porque ela sabe que eu me emociono muito a falar nesse projeto, né, nessa iniciativa. São muitas pessoas que colaboram, né, de forma voluntária, ou agora com bolsas, né, com apoio da Fundação Itaú, mas eu vou aguardar você, né, orientar isso daí, viu, Sueli, para eu não dar Imagina, essa discussão. imagina, Carla. Eu acho que você traz um ponto fundamental, que é a própria noção e compreensão da ciência, ou das ciências, né? E eu acho que eu vou puxar isso e trazer aqui uma provocação para a Rosângela, né, sobre a importância dos coletivos, né, de grupos como o Audre Lorde, para apresentar essas questões, desde aspectos vinculados a direitos civis, né, a própria compreensão e cultura de cidadania, mas, sobretudo, um aspecto que você iniciou aqui, que eu gostaria de voltar de novo nessa roda, que é a discussão de interseccionalidade, ou seja, dessa integração a qual inicialmente a Carla começa a colocar aqui, dizendo que as soluções, né, elas não são simples porque os problemas são complexos, né? E se nós temos aqui desigualdades e assimetrias, obviamente que a gente tem que trazer diferentes olhares, e a ciência nessa discussão de hoje, ela vai ganhar aqui um holofote um pouco maior. Queria que Rosângela colocasse, então, um pouco a importância desse encurtamento de distância entre as universidades, né, e a realidade, né, a partir de pesquisas sistematizadas, de metodologias que trazem aqui dados relevantes para se entender a realidade e a sociedade brasileira. Claro. Mas antes de falar especificamente disso, eu gostaria de dar uma contribuição aí, quando a Carla fala, né, ela vai à escola e vai trabalhar a desmistificação do professor Pardal, né, do imaginário do Einstein, né, aquele cientista, né, o que eles imaginavam que fosse um cientista, como eles imaginavam. Ela toca num ponto que eu acho que é focal, importantíssimo quando a gente discute formação de mulheres cientistas, que é a formação de professora. A universidade tem vergonha de formar professores e professoras com identidade consolidada para ir para a escola e despertar, né, inspirar nos estudantes, nas estudantes, o prazer da produção do conhecimento. Porque para você produzir conhecimento, você já tem que saber alguma coisa. Nem chega na universidade, agora eu vou fazer pesquisa. É preciso que você tenha um conhecimento anterior. E o que a gente tem percebido, eu particularmente, que sou originalmente da área de linguagem, é que os alunos e as alunas estão chegando sem o conhecimento básico para poder entender esse processo todo. E aí a gente tem que fazer esse trabalho. Por quê? Porque a universidade tem vergonha de formar um professor, aí não forma nem o professor, os cursos de licenciatura nem formam o professor e nem formam o bacharel. Isso é uma coisa que me faz um mal danado, porque são 465 disciplinas, né? E para um bocadinho de cada coisa. Isso é um problema que me angustia muito, porque aí vai impactar essa formação. Em relação aos coletivos, a gente tem feito reuniões muito maravilhosas e deliciosas na rede, que eu falo que é a primeira vez que eu entro e saio da reunião sem aquela sensação de ter tomado um copo de limão com vinagre, né? Como são as reuniões de departamento em grande medida. E aí, a importância dos coletivos é que eles estão fortalecendo pessoas
que nunca tiveram a sua imagem atrelada à produção de conhecimento e à produção de um conhecimento validado. Então, quando uma mulher, como eu, vai para frente de uma escola, fazer um trabalho de extensão como esse, que a Carla se referiu, por exemplo, agora nós estamos mapeando, né, os impactos da pandemia numa escola de tempo integral, né? Como é que isso está funcionando em termos de evasão de pessoas? O que a gente tem percebido? Por causa de R$20, R$30 por dia, as meninas estão deixando de frequentar a escola de tempo integral, que tem um conjunto de componentes curriculares diferenciados para fortalecer saberes, para prepará-las efetivamente a ir para a universidade e indo ajudar as suas mães a engordar a diária. Então, elas vão limpar um quintal, elas vão levar um cachorro para passear, elas vão fazer alguma coisa, então elas saem da escola de tempo integral, vão para a escola do período noturno e vão reproduzir dali para frente os seus filhos, filhas, enfim, no seu futuro, o que elas estão fazendo agora. Então, é um ciclo que não termina. Às vezes, por causa... A gente estava discutindo isso hoje, $100. Então, a importância do coletivo é dizer, é buscar. E aí, você falou uma coisa hoje que ficou na minha cabeça. Eu até escrevi um textinho pequeno já. Isso não dá para fazer com voluntariado. Isso precisa ser política pública. A gente não pode ficar passando chapéu para corrigir essas questões. Porque o que a gente está fazendo agora é tentar remediar, tentar fazer com que essas meninas pelo menos fechem o terceiro ano, o segundo e o terceiro ano, e terminem na escola. Para isso, a gente está tentando buscar recurso, alimentação, mas não é assim. Eu acredito muito nisso, que formar mais mulheres nas ciências, no judiciário, nos espaços de poder, pressupõe principalmente políticas públicas ligadas lá na Agenda 50 por 50, que pouquíssimos políticos brasileiros, políticas brasileiras quiseram assinar, quiseram afiançar. Então, diminuir as desigualdades de gênero precisa de grana, precisa de política pública, precisa de formação de professores diferenciada, sabe? Eu penso. Entendi, Rosângela. Assim, acho que você trouxe aqui diversos aspectos, né? Desde o entendimento desse sistema de educação, focando praticamente na educação básica, né? E essa fala e essa tua experiência, ela é bastante rica nesse sentido. E aí acho que você traz para nós um elemento que eu acho bastante precioso, que é entender essa questão dessa sociedade, desse país que a gente está construindo, né? E não perder de vista essas desigualdades, sobretudo a questão do acesso desigual à educação. Então, o que a gente está falando? Não só o acesso, mas o direito à educação. E ao fazermos, né, ao trazermos essa discussão, a gente tem aqui alguns desafios. O primeiro deles, obviamente, é o entendimento dessas diretrizes, né, de uma política nacional, e a gente sabe aqui que, no caso da educação, você tem aqui uma competência concorrente, ou seja, a participação até pelo modelo federativo a qual nós estamos associados, né, então, tanto o governo federal, o Estado, os membros e os próprios municípios têm aqui, mas o que eu queria trazer fortemente para essa discussão é justamente essa questão do coletivo, até porque nós estamos aqui no fórum, né? Ou seja, em que medida esse debate ele pode ser colocado para esse espaço e ser aqui solicitado, ter um chamamento, Rosângela, né, de entender esses fundamentos de desigualdade entre mulheres e homens e na participação do programa científico e tecnológico, né? É claro que eu vou
você vai dar risada de mim, eu vou colocar um óculos cor-de-rosa aqui, porque eu acho que são realidades muito diferentes. Eu acho que há atuações e atuações de universidades, atuação e atuações de professores e professoras. Então, não gosto muito desse discurso mais generalista, né, dizendo do afastamento, porque a gente pode ter exemplos importantes que evidenciam essa aproximação. E eu acho que esse esforço hoje aqui mostra isso. Eu acredito que a Carla, não sei se está aqui com o áudio ou em condições técnicas de entrar nesse debate, mas eu queria falar. Isso, então, Carla, muitíssimo obrigada. Eu queria ouvir você sobre isso que a Rosângela bem expôs, que é essa discussão mais ampla do direito à educação para meninas, jovens e mulheres, para todos, na verdade, né? E aí eu queria dar ênfase, né, até por conta da própria rede, do debate que a gente tem introduzido fortemente, é que as mulheres foram, durante muito tempo, afastadas dos espaços e instituições nos quais acontecem a formação e comunicação científica. Acho que isso é um ponto importante que a gente não pode deixar de lado, né? Que a grande maioria das mulheres eram iletradas até o início do século XIX, né? E somente uma minoria dessas mulheres de aristocracia, alta burguesia, teve acesso, por exemplo, a uma educação formal, né? Então, diante disso, como é que essa formação docente ela passa a ser constitutiva? Em que medida, né? A gente está vendo os dados de evasão escolar e aí a gente começa a perceber um aspecto muito relevante que é, sobretudo, das meninas, das adolescentes que acabam saindo para ajudarem a renda familiar, né? Então, como que projetos, Carla, como que você participe de outros ali da rede, podem contribuir para essa transformação? Queria ouvir você sobre isso, acesso à educação e direito à educação. Eu, sinceramente, eu queria primeiramente me desculpar, né? A gente ficou sem energia aqui em casa, então a gente está no escuro, né? Mas eu acionei aqui o 4G, a gente, felizmente, estou conseguindo participar ainda. Então, eu, sinceramente, Sueli, acredito que no grupo nós temos experiências, né, bastante diversas, né, projetos também diversos, com objetivos diversos, mas com grandes impactos, né, desde projetos que são, que eu digo, que atingem um número menor de pessoas, mas com grandes objetivos, eu digo assim, objetivos bastante desafiadores, ou aqueles projetos maiores e mais consolidados, né, então todos eles impactando diferentes, né, comunidades ou pessoas ou até idades, né? No nosso especificamente, eu posso afirmar que essa aproximação, né, da Universidade Federal da Bahia, de uma escola que é a Escola Politécnica, né, onde os estudantes de engenharia se formam com o desejo, né, almejam de entrarem, né, no mercado de trabalho, de assumirem gerências, né? Então, assim, de terem assim uma projeção, né, no mercado também, e uma projeção também familiar, de carreira, mas também pessoal, a gente trazendo um projeto social como esse, né, com o grande desafio de tratar uma área, por exemplo, uma área de ciência de dados que é vista aqui no Brasil ainda, né, para estudantes de graduação, mestrado, doutorado, mas ainda pouco para estudantes, né, de ensino fundamental e médio, é um grande desafio, mas também traz resultados incríveis. Esse processo de transformação dentro da escola, onde as meninas passam a se perceber, né, dentro dessa área, uma área que, assim, que inicialmente é vista como área da matemática, onde elas não se percebem, na verdade, elas tinham uma aversão. Quando a gente chegou nas escolas, disse assim, olha, matemática não, se for um projeto ligado à matemática, eu não quero participar. E a gente mostrar que essa área da matemática ela está presente, né, como todas as áreas conversam, né, a importância, né, da diversidade, né, na multidisciplinariedade de se trabalhar e de se perceber os problemas e as suas soluções utilizando os conhecimentos que elas têm, mas utilizando também um pensamento mais organizado, né? Eu vou dizer mais organizado, que é um pensamento, existem várias possibilidades de a gente perceber, né, o que é um método científico, e cada um pode, né, criar o seu método, né, uma forma de perceber, de enxergar os problemas e resolver. Então, nós vemos estudantes percebendo isso.
Então, essa aproximação, ela é muito importante, ela começa, os estudantes passam a perceber a ciência como parte do seu cotidiano, e isso não é algo utópico, né, ou uma fala sem embasamento ou sem exemplos, né? Eu até gostaria de exemplificar alguns aqui, quando a gente vê estudantes, por exemplo, onde a gente promoveu feiras de ciências nas escolas, né, com grande apoio, com lideranças dentro das escolas, com os professores, gestores e coordenadores, porque essa parceria precisa ser de todos, né, com todos, né, para que aconteça. Quando a gente vê estudantes apresentando em uma feira de ciências, por exemplo, um projeto de LGBTfobia dentro da escola e na sua comunidade, levantando dados e identificando padrões de comportamento dentro da escola e da comunidade. Ou estudantes que produzem um jogo, né, eletrônico, um jogo digital, né, onde elas demonstram a dificuldade de cadeirantes de transitarem dentro da comunidade, uma comunidade que não tem passeios. Ou uma avó, mãe, né, que tem neta na própria escola, né, onde, né, reúne um grupo de estudantes no EJA e produz, né, trabalha no projeto científico que é para se discutir misturas químicas na produção de quibe. Então, gente, aqui são alguns dos exemplos, tem vários exemplos incríveis, mas esses são exemplos onde a gente começa a perceber que é possível. É possível trabalharmos juntos, universidade, pesquisadores, escolas, formando, apoiando a formação de professores e de estudantes para se perceber que a ciência está no nosso cotidiano, ela pode estar no nosso cotidiano. Ser cientista não precisa ser objetivo de todos, né? E não deve ser também, mas que todos tenham esse acesso a entender que a ciência ela pode apoiar o nosso crescimento individual, daquele que está próximo, ou da cidade, ou da nossa comunidade como um todo. É incrível, a transformação ela é incrível. Então, eu acho que é um grande desafio nosso, e eu digo que é um processo de transformação dos nossos estudantes da universidade também, estudantes que enxergavam pouco. A gente tem estudantes que nunca pegaram ônibus na escola politécnica. Eles passam aí nas escolas, num projeto como esse, e perceber que eles podem contribuir. Então, relato de mudança de estudantes que foram para fora, né, que vivem, né, claro, num ambiente, né, repleto de privilégios, e perceber que ele precisa trabalhar mais próximo, independente do tipo de trabalho e onde ele quer chegar. Ele pode atuar na sociedade de alguma forma. Então, iniciativas como essa, iniciativas como a gente vê na rede, elas nos trazem, para mim, muita esperança de mudança, porque nós temos, né, toda uma comunidade que deseja e quer atuar, né? Precisamos, claro, de apoiadores, e nós estamos nessa rede, um colaborando com o outro, promove, né, essa expansão de cada ação, mas é incrível mesmo. E eu fico assim, emocionada sempre, né, em lembrar isso e ver todas aquelas pessoas que, de alguma forma, buscam, né, atuar na sociedade, na mudança dessa sociedade. E aí, Carla, a gente está falando de uma cadeia, né? De uma cadeia de diferentes atores, né? E aí chama a atenção, né, do próprio conceito de território, que a Rosângela coloca, né, de entender as particularidades regionais. Então, se a gente quiser falar, né, de desenvolvimento sustentável, se a gente quiser falar de estratégias e ações, é muito difícil não tratar do aspecto educação. E aí eu não estou falando só e tão somente da educação básica, mas a gente está falando também das instituições de ensino superior e o papel das universidades públicas dentro dos processos de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem dados claros nessa direção da importância, não só, né, no Brasil, mas no mundo, desses centros de pesquisas, sobretudo em cenários como o nosso. E aí, Rosângela, eu queria
te trazer de volta para essa mesa, né, porque acho que você tem uma paixão muito interessante de trazer a relevância da formação, não é só de lideranças, mas de cidadãs e cidadãos, né? Ou seja, se a gente quer um país, né, melhor, passa necessariamente pela educação. E aí, como é que você percebe, né, e você começou a falar, e eu vou te jogar de novo essa questão, que grupos, né, de pesquisa, como os que você coordena, por exemplo, e os diversos outros grupos que a gente tem, hoje na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, a gente tem mais de 3.600 pesquisadoras, né, eu acho que isso traz aqui, né, essa produção de saberes múltiplos, né, e que vão se conectando. Então, assim, como é que eu penso, né, essa coisa de atuação no local, mas que pode ter aqui uma compreensão de cidadania global, né, de trazer diversos debates, experiências de outros lugares, mas entendendo a especificidade de cada realidade, para que a gente possa ter, de fato, estratégias de desenvolvimento, né, regional e de pessoas, conforme a Carla colocou. Sueli, você, juntando os dois pedacinhos que você fez aí, as duas colocações em relação ao Audre Lorde, eu diria para você que, por exemplo, o sistema de cotas nas universidades, ela trouxe para dentro da universidade um grupo de jovens, um grupo de pessoas, a qual a universidade não estava acostumada, mas que trouxe debates muito importantes a serem feitos pelas ciências, de maneira geral, né? E mudou a configuração de como é que isso se produz, né? Nós passamos a elocubrar menos e a partir de pontos que estavam ali, viventes na nossa frente. Hoje eu ouso dizer para você, e a Ayala Frateschi, uma pesquisadora incrível da nossa rede, ela, num debate comigo em algum lugar, que eu já não me lembro onde foi, ela disse uma coisa fantástica, que a partir do momento que esses coletivos vão para a escola, colorem a escola, não só de cores das suas roupas, mas dos vários tons de ser brasileiro e das várias leituras, né, para esse entendimento do que é a cidadania global e de como é que essa cidadania tem que entender a diversidade, não como um empecilho para desenvolvimento sustentável, mas como um valor a ser agregado nesse desenvolvimento sustentável. Ela diz, a primeira coisa que a gente tem que entender é que raça, dentro da sociedade, sempre vai pautar a classe. E, a partir dali, as leituras de mundo que a pessoa vai ter ou não. E é a partir dali, segundo a Yara, que ela tem trabalhado. E isso a gente consegue comprovar, por exemplo, quando o Audre Lorde, que é o meu grupo de pesquisa, que eu tenho um orgulho tão grande, porque era um grupo de meninos e meninas que estavam lá no fundinho da sala, porque não entendiam a língua, entre aspas, que se fala na academia, e nós passamos a trabalhar nesse processo de trazê-los para mais perto. E essa aproximação, né, da academia com a educação básica, volto a dizer, produziu coisas incríveis, tão legais quanto essas que a Carla coloca aqui. Por exemplo, a gente trabalha em 3 frentes, porque não dá para fazer mais que isso, né? Então, a gente trabalha junto ao sistema socioeducativo, recuperando, né, essa questão de qual é a função da socioeducação. Nós faríamos com os nossos jovens, com os nossos filhos, com os nossos netos, o que é feito, a maneira como é tratado, tirando dessas pessoas o direito de ter uma altivez, de ter uma personalidade. E aí a gente vai lá em Bell Hooks, né? Transgredir para poder educar. Então, a gente trabalha no socioeducativo, nós trabalhamos com a educação básica nos seus anos iniciais, 5 anos, e nos anos finais. E o que eu posso dizer para você, o que eu tenho percebido, é que, juntando essas pessoas, juntando esses coletivos, juntando esses debates que são de mulheres e lideranças nas suas comunidades, de jovens acadêmicas em grupos de pesquisa, de jovens em coletivos de mulheres contra a violência doméstica, seja de grupo.
O que a gente tem percebido é que esse caldo está engrossando e que mais gente está entrando para dentro dessa questão da ciência, que é produzir um conhecimento que possa fazer com que todas as pessoas avancem. Então, o que eu posso dizer para você é que levar esses coletivos, deixar os grupos de pesquisas mais próximos desses coletivos, tirando aquela coisa, ai meu Deus, né, sacrossanta, né, do professor Pardal, foi extremamente benéfico para nós entendermos que a maior qualidade que temos, enquanto cientistas, enquanto brasileiras, é a diversidade, é as múltiplas leituras de mundo que se combinam e podem produzir, né, desenvolvimento sustentável e podem produzir acesso à educação que permita que todo mundo tenha acesso à justiça, acesso a desenvolvimento social, diminuindo essas assimetrias que nós falamos lá no começo. Então, para mim, o caminho, não sei se é a resposta, mas um dos caminhos possíveis é justamente esses coletivos, esses grupos de pesquisas, essas mulheres lideranças, todo mundo junto trabalhando nesse sentido da agenda 50 por 50. Agenda 50 por 50 é o meu documento de cabeceira. E, aliás, peguei ele de novo, porque eu tinha guardado, eu tinha desistido dele, mas hoje você me trouxe esperança e eu peguei de novo. Vamos lá, Rosângela, muito interessante. Carla, eu queria que você falasse um pouco, né, desse aspecto da sua atuação e de várias colegas, né, que estão com você nessa iniciativa, de como a ciência ela está no nosso cotidiano, né? Então, assim, eu ouvi de um colega há pouco tempo, e eu concordo com ele disse assim que nós, professores e professoras, temos o dever de mostrar a importância, né, das ciências nas nossas vidas, né, e como os métodos científicos, eles são eficientes. E aí eu queria, Carla, colocar isso para você, porque eu sei do seu esforço de apresentar para essa comunidade, né, que a ciência não é um bicho, né, e não está tão distante da gente, né, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo inatingível, é uma coisa que a gente tem que incorporar nas nossas vidas. É claro que as pessoas que vão trabalhar nos laboratórios, etc., que têm vocação para isso, né, vão ter algumas especificidades, mas que a gente pode ter, e a gente está tendo, né, êxito de trazer aqui para esse debate, para a população de um modo geral, essa importância da ciência. Queria te ouvir aí, Carla. Pois é, né? Então, nessa busca, Sueli, assim, sobre a ciência no nosso cotidiano, né, eu diria que para a gente que tem essa formação, né, na área científica, não é difícil perceber, não é? Então, mas eu digo para a nossa sociedade como um todo, isso não é trivial, né? Então, um processo de se perceber os problemas não é trivial, né? A gente tem estudantes que vivem uma realidade, né? Aquela realidade, ele acredita que é ali que ele vai viver. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente começou também essa iniciativa, a gente, para os estudantes, uma das meninas perguntou, mas por que eu devo estudar tudo isso se eu vou trabalhar no camelô, né? Nos camelôs com a minha família? Então, assim, a crença na mudança, né, para muitos deles não existe, né? Assim, eu digo assim, a esperança em uma mudança, ela não existe. Então, é um processo todo de transformação, né? Por isso é tão importante em se perceber que as realidades, elas não são estáticas, né? Elas mudam. E para um jovem isso não está claro. Quando a gente, né, envelhece, a gente consegue perceber, né, isso, mas quando se é jovem, não. Mas como é que a gente consegue possibilitar que um jovem acredite nessas mudanças, que ele se reaproxime da escola, que ele passe a acreditar que a educação vale a pena e é um meio transformador e que dentro dessa educação a ciência traz grandes transformações. Então, é um processo
eu acho, não vou dizer que é difícil, mas bastante complexo, né? Porque os problemas são diversos e são diários e são frequentes. As crenças são diferentes, né? Quando se fala dentro da escola, né, em todas essas possibilidades, eles vivenciam aquilo, mas muitas vezes quando voltam para casa, quando estão dentro da comunidade, o discurso é completamente inverso. Então, é necessário realmente trazer a família, trazer as comunidades, criar novos territórios educacionais para que se converse, para que esse processo educacional não se dê somente dentro da escola e nem somente entre as parcerias universidade e escola, né? É importante que a comunidade, que a família participe também. Mas é possível. Eu vou dar aqui trazer um exemplo que eu conversei anteriormente também com vocês, né? Em uma das dinâmicas que nós fizemos, né, com os estudantes, nós fizemos uma pergunta bastante direta a eles, né? O que eles fariam, eles e elas, né? Porque agora no nossa iniciativa a gente tem, a grande maioria ainda é de meninas, mas a gente tem meninos também agora dentro do projeto, que a gente acredita que o processo de mudança de uma sociedade, né? A gente precisa de diversidade, a gente precisa de todos os atores, né? Trabalhando juntos, cada um com, né, com as suas contribuições, mas a gente fez a seguinte pergunta: o que eles e elas, né, fariam se fossem cientistas? Então, para assim, para nossa assim, eu não digo felicidade, mas eu digo não só surpresa, é uma mistura de felicidade, surpresa, aquela sensação de desafio, como é que eu vou fazer isso, como é que a gente vai apoiar isso? As respostas, né, foram as seguintes. A que mais apareceu, a gente fez uma nuvem de palavras, para entender essas respostas. A resposta em maior destaque foi trazer a ciência para as favelas. E tiveram várias outras respostas, como a cura do câncer, eliminar a dor, né, doenças psicológicas, a cura do Covid, fim da criminalidade, fim do racismo, robô para a autoestima, dispositivo contra assalto, desenvolver vacinas, cura de vícios, tecnologia para seguranças, mais oportunidades para ir onde quiser. Então, essas foram as principais respostas que a gente encontrou quando a gente fez essa pergunta aos nossos jovens. Então, a gente vê essa mudança de percepção do que é o cientista, né? E que isso é possível, né? Talvez a resposta ela pareça simples, mas existe toda, né, todo um universo de possibilidades para atuar em cada uma desses, não diria problemas, mas talvez oportunidades de crescimento que esses jovens observaram, que essas jovens observaram. Então, eu diria que é possível, né? É possível, né, promover e proporcionar essas mudanças nesses jovens. Carla, E você. assim, você fez uma pergunta, bem rapidamente, né? O que eu acho muito, mas assim, muito relevante é que a gente realmente, claro, trabalhe com estratégias que eu digo assim, corretivas, né, da percepção, né, do que é um cientista, né, dessa imagem, dessa desconstrução do que é cientista, mas também de utilizar o que a gente tem para que de uma forma construtiva, né? Eles percebam também, não, acho que não seria o caminho a gente tirar todas essas imagens do que são os cientistas tradicionalmente, de todos os livros, e trazer mulheres negras, trazer uma diversidade, porque a nossa sociedade não é assim. Então, a gente precisa apoiar com que estudantes se tornem críticos e que percebam, né, essas fragilidades também nos livros textos, ou, né, na mídia, ou, né, em qualquer ambiente onde eles tenham acesso, promovendo as mudanças. Né? Eu acho que é importante que eles apareçam quando também, né, toda essa imagem equivocada, né, que se perpetua por muito tempo, que ela possa ir reduzindo e diminuindo, ao passo também que na vida real ela diminua e que a gente promova estratégias para essa diminuição também. Ô, Carla, você já começa a responder um dos nossos participantes da noite de hoje, que é o Robson Wilson Silva Pessoa,
que nos coloca aqui, né, as seguintes indagações, né? A origem dos projetos ou coletivos produzem quais diferenças de formação das envolvidas? O primeiro parece uma ação da instituição e o segundo, mobilizador de instituições. O que vocês pensam? Está nos provocando aqui. E aí, ó, eu já vou passar, a Rosana já levantou, e eu vou falar assim, debates multidisciplinares, interdisciplinares, as estratégias e ações em rede. Rosana, já era tudo que você queria, não é não? Era. É muito interessante, né, essa coisa da representação de ciência, né? Porque tanto as crianças pequenas quanto as adolescentes tiveram uma percepção muito interessante, já contribuindo aí com o que a Carla falou de fazer quibe, de que cozinhar é um processo científico, né? Porque você reproduz um trabalho que já foi feito por outra pessoa. Existem algumas variáveis que você pode modificar ali, né? Que são os ingredientes, e o resultado pode ser aquele original ou não. Pode ser uma outra coisa que você nunca nem tinha pensado que poderia ser. A partir do momento que as meninas e meninos percebem isso, eles começam a criar sinapses. E isso é muito legal. Por quê? Já respondendo como é que se faz isso em rede, eu penso que é assim, ó, aquilo que a gente estava meio que conversando hoje, né? A gente forma bons professores, boas professoras, com a identidade consolidada, que vão lá para a sala de aula e provocam os seus alunos a encontrar essas sinapses nos seus cotidianos. Esses meninos e essas meninas vão criando jogos, vão criando estratégias de entendimento, sabe, para isso, e aí vão se juntando, e aí os coletivos chegam e colocam lá suas pimentas das discussões, das grandes discussões que estão fazendo, e misturam isso com aquilo que a academia forçam, na verdade, não misturam, não, forçam a academia a prestar atenção no seu entorno e pesquisar também as necessidades do seu entorno, e vão dando, né, função, de fato, a ciência, que eu costumo dizer isso para as minhas alunas, para as minhas orientandas, conhecimento, para ser validado, ele tem que circular. E ele não pode ficar só num... Eu acho que a grande sacada das redes, de você estar conversando... Hoje, agora, por exemplo, eu estou em Rondônia, você está em São Paulo, a Paula, não sei se está em São Paulo, se está na Bahia agora, nesse momento, a Carla está na Bahia, e nós estamos debatendo a partir de contextos totalmente diferenciados, contextos regionais, contexto de produção, porque para a gente produzir ciência aqui, para nós fazermos o trabalho que a Carla faz, de ir às escolas, muitas vezes a gente tem que ou contar com os recursos dos nossos projetos ou com os nossos próprios mesmo. Então, as diferenças não nos impedem de juntar aquilo que está dando certo, sabe? Aperfeiçoar, melhorar, ouvir, promover a escuta desses coletivos, dessas pessoas, desses professores, dessas professoras, e fazer circular esse conhecimento. Gente, eu tenho conversado com mulheres de fora do Brasil, eu tenho conversado com pesquisadores e pesquisadoras que eu usava como referência nos meus trabalhos, nos meus escritos. Eu acho que esse trabalho em rede, essa experiência que eu trago, e nem sempre eu sou muito simpática, pode falar a verdade, e que eu venho falando da interseccionalidade, que eu venho falando de como essas ausências, como muito bem escreveu o Boaventura, como essas ausências impactam algumas vivências, sabe? Você não se vê nos lugares, é muito ruim. Quando eu vejo uma mesa como essa, eu já começo a ter esperança. Então, a importância das redes, a importância de você movimentar para além do espaço regional, no meu entendimento, é esse, Sueli. É quando, por exemplo, a gente senta numa reunião com a Luciana Tatagiba, e ela diz assim, não, mas é importante que para discutir, não sei lá,
ciência, a gente tem uma cientista lá de Rondônia, produção científica, a gente tem uma cientista lá de Rondônia, uma lá de São Paulo e a outra lá da Bahia, porque são contextos diferentes. E eu acho que essa troca que faz com que a gente possa produzir uma ciência que sirva para Rondônia, possa ser desenvolvida, e que sirva para a Bahia, que sirva para qualquer lugar. O que nós temos visto hoje é uma ciência que só serve do centro-sul para baixo, porque do centro-sul para cima a gente não está conseguindo fazer, não está conseguindo desenvolver. Está conseguindo fazer, Rosângela. Olha só, a Carla já trouxe aqui alguns exemplos. E Carla também vai ter, com certeza, né? Eu acho que é isso, acho que o fato de estarmos aqui trazendo esse debate, falando, né, dos desafios, é muito importante. O Audre Lorde também faz. Mas só o Audre Lorde. Né, verdade. Carla, eu queria ouvir você sobre a pergunta do Robson, que ele está dizendo assim, qual a provocação que ele está nos fazendo, né? Então, assim, a atuação da instituição, né, os projetos, eles são decorrentes de escolhas institucionais, e os coletivos, eles trazem aqui um maior engajamento e impulsionam aquilo que a Rosângela coloca, né, fortemente, que é mexer aqui, né, no mundo acadêmico e trazer esse mundo acadêmico para a realidade. E aí, Carla, você acha que são complementares? Como é que você percebe, né, essa atuação desses coletivos? Já falou das lideranças e como elas são importantes para um resultado efetivo, né, das ações e dos projetos em curso. O que você pensa sobre essa questão que o Robson nos coloca? Pois é, então, assim, deixa eu só ler de novo, eu até vou ressaltar que agora eu vi o nome completo. Robson é um dos integrantes do nosso projeto aqui, né, da nossa iniciativa aqui na Bahia. Então, assim, ele traz, né, algo que assim, essas iniciativas, quando se fala que pode ser e deve, talvez pode ser uma ação da instituição, mas tem que entender que a instituição, ela é feita por todos nós, né? Então, sempre vai precisar de alguém representando essa instituição. Por isso, assim, é tão desafiador, porque dentro da instituição nós temos várias exigências, né? Não só de ensino, mas em relação à pesquisa, as exigências que a própria CAPES nos impõe, né, em relação a publicações, a produções científicas, a orientações. No nosso caso, é um grande desafio, porque no nosso grupo de pesquisa, os nossos pesquisadores, eles, né, e contribuintes do projeto, né, e tudo, eles têm pesquisas que não estão relacionadas a essa iniciativa, né, especificamente, poucos deles têm. Então, eles têm todo aquele processo, né, de estudo, de formação de um mestre ou de doutorando numa área de engenharia pura, aplicada, ou, né, e tem essa ação social. Então, o que é importante, talvez, para poder, né, discutir um pouco nessa questão que Robson traz, é assim, possibilitar, né? Eu acho que a gente pode, a universidade pode fazer, algumas pessoas, né, esses grupos que a gente tem percebido, tem tido contato dentro dessa rede, é que vai precisar de alguém ou algumas pessoas que elas se reúnam que acredite nessa mudança, que acredite em algum tipo de atuação. E esse processo de mobilização, seja por voluntariado, ou seja, buscando apoios, né, de instituições públicas e privadas para que essas iniciativas elas realmente aconteçam, né, são importantes, mas todos sabemos que é um processo muito árduo e não continuado. Em alguns anos a gente tem, né, esse apoio, em outros anos a gente perde um grupo, né, porque estudantes também eles têm toda uma mobilidade. Então os desafios são enormes, não é? Mas a instituição ela está ali. Talvez se perceber que a instituição, apesar de todos nós, né, dizemos, mas a gente tem o tripé de ensino, pesquisa e extensão, a gente saber que eles devem conversar de uma forma muito mais próxima, não é? E assim, e como valorizar não somente a pesquisa, mas os projetos extensionistas também, como é que eles podem ser valorizados
nesse percurso do pesquisador, para que os jovens também se percebam, se aproximem, né, se encantem, queiram participar desses tipos de projeto, além de todos os outros que eles participam. Então, eu acredito que não é um processo fácil, também um processo de crença na universidade, é algo que precisa ser trabalhado. A gente teve um grande desafio quando a gente começou aqui nas escolas, porque, tradicionalmente, o que a gente tem, em boa parte dos casos, o que as escolas relatam, que assim, muitos projetos acontecem com o objetivo de formação daquele estudante da universidade. Ele vai fazer um estágio de um ano, então ele leva um projeto de um ano e depois se forma e o projeto desaparece. Então, toda essa mudança de percepção também, né, das escolas, que pode existir projetos de longa vida e duradouros que tenham, né, objetivos, não vou dizer que é grandes, mas objetivos também de transformação, de uma transformação maior. Então, o processo de aproximação da universidade, ele é árduo, mas também o processo de aproximação das escolas, ela não é simples, não é? Porque as demandas dentro das escolas são enormes, não é? Para todos os professores e gestores, não é? Então, a gente está lidando com, acho que um desafio muito complexo, muito assim, e que requer, por isso que a rede é tão importante, por isso que esse momento de colaboração é muito importante, os voluntários são muito importantes, cada indivíduo é muito importante. Então, eu deixo aqui, né, essa palavra também já agradecendo a todos, né, que participam dessas iniciativas, muitos de forma voluntária e muitos com uma sobrecarga além das exigências da própria universidade, seus exercícios de formação de mestrando, doutorando e de professores também. Mas que todos, eu acredito que percebem que as mudanças vão além dos estudantes, acho que nós mesmos mesmo. Carla, você traz muito bem essa discussão dos ambientes de estímulos, né? Eu acho que a gente começou falando dos ambientes de estímulos nas escolas, né? E aí a gente está falando dessa cadeia, estimular gestores, professores, estudantes, estimular os familiares, né, e as novas configurações familiares, que a gente entende, né, importante dentro desse processo, mas você trouxe agora um outro aspecto que também é tão relevante quanto, que é estimular os nossos estudantes de graduação para estas áreas, né, porque quando a gente fala da representatividade dos voluntários, aí eu chamo, né, de volta um argumento que eu acho que a Rosângela colocou muito bem, que isso é importante, é necessário, mas não é suficiente, né? Porque quando a gente está falando de mudanças e transformações, a gente tem que ter planejamento, né? A gente tem que ter orçamento, e necessariamente a gente tem que ter políticas públicas e sociais. Então, é isso que eu queria começar a trazer o gancho, né, para o nosso último bloco, que é entender, né, diálogos possíveis e necessários, né? Que ações futuras são essas que nós aqui, né, enquanto rede, eu acho que aí eu chamo, né, e convido a todos e todas, né, ao ciclo de debates que a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas vai promover ao longo deste ano, onde a gente tem temáticas, né, eixos temáticos importantes, como, por exemplo, saúde, como assistência social, como relações de trabalho, como a própria educação, e ali a gente vai trazer dados consolidados um pouco, a gente vai ter esse ano, né, pelo menos se espera, o novo censo, e aí a gente vai ter, né, uma visualização do que está acontecendo um pouco no país, a partir, né, aqui em homenagem, Carla, à sua área, aos dados, né, quão importante esses dados são para um instrumento diagnóstico. Rosângela, coloco para você, né, você começou falando da importância dessas políticas públicas, eu quero que você traga aqui, né, a importância dessas políticas públicas, mas, sobretudo, também as políticas sociais, para entender essas assimetrias, essas desigualdades, e levar um pouco de recurso, né, Rosângela, aí para o norte, para Rondônia, né, enfim, fale um pouco sobre isso. Eu só queria dizer para o Robson que o Audre Lorde, ele não trabalha com mobilização da instituição, ele trabalha na perspectiva de mobilizar
pessoas e instituição a favor da produção de um conhecimento que possa contribuir para tirar essas pessoas desse estado de sub-humanidade, sabe? À margem de todos os direitos, sem acessar. Então, assim, eu penso que a gente mobiliza, não está a serviço da universidade, porque a universidade, na verdade, a função dela que está lá, na missão, não é essa. Então, eu acho que a gente funciona mais como um coletivo, juntando pessoas em torno de um objetivo, do que efetivamente para cumprir missão institucional. Então, eu tenho pensado muito, sabe? Eu tenho que escrever uma resposta para um colega que a gente vai fazer um trabalho juntos para a rede, né? Nessa área de dialogar sobre políticas sociais e políticas educacionais. Não dá para pensar em políticas educacionais sem pensar que nós passamos por uma pandemia que, durante 2 anos, castigou de uma maneira ainda mais perversa as pessoas pobres, as pessoas que vivem em situação de rua, as crianças que vivem em situação de rua. Tinha um trabalho que era feito lá em São Paulo pela professora Lígia Ponchusca, que ela ia mapeando aonde as crianças de rua estudavam. E aí ela foi percebendo que as mães, muito embora vivessem em situação de rua, faziam um esforço sobre-humano para mandar a criança para a escola. E o que acontece no centro de São Paulo? A escola tem no entorno uma rede que dá apoio para a escola. Então, perto da escola, ali na Luz, por exemplo, onde tem uma grande contingente de população de rua, tem um centro de saúde, tem um centro ligado à Igreja Católica, que faz a distribuição de comida para essas crianças, tem uma biblioteca, tem o espaço ali da Pinacoteca, tem uma série de equipamentos sociais que, muito embora a criança esteja em situação de rua, a vivência dela permite que ela tenha um conhecimento que algumas crianças, por exemplo, da periferia da cidade, de um bairro chamado Guaianazes, que é o último bairro da capital, não tem. Porque tem criança, como a Carla falou, que nunca saiu de Guaianazes, nunca pegou um ônibus e foi até o centro da cidade, até porque demora 4 horas para chegar. Agora, com o metrô, um pouco menos. Então, dissociar políticas sociais de amparo a essa população vulnerável de políticas educacionais não vai funcionar. Porque, ainda que você... dizem os estatísticos que a estatística você vai e leva para onde você quiser, né? Ainda que essas estatísticas se apresentem de uma maneira, o que elas mostram lá na ponta é aquilo que está evidenciado, que algumas crianças não têm a oportunidade nem de chegar nesse estágio que a Carla falou aí, de poder dizer qual é a representação delas de ciência, porque elas estão com fome, porque elas estão doentes, porque a violência doméstica na casa impede que elas tenham equilíbrio para poder avançar nos seus processos educacionais. Falar de políticas educacionais dissociadas de políticas sociais é chover no molhado. Falar que, sem dar estrutura, né, condições para que essas famílias possam se recuperar desses 2 anos, que não foi brincadeira, e desejar que essas crianças, as quais muitas não tiveram acesso nem ao ensino remoto, porque não tinham equipamento em casa. Não tinham. Parece uma loucura dizer que aqui em Rondônia, por exemplo, tem criança que na casa não tem nenhum celular que dê para ela, com dados, para ela poder ter aula. Então, antes de qualquer coisa, é preciso mapear quem está numa situação para baixo da linha da pobreza. É preciso saber.
É preciso construir efetivamente um plano de apoio, e isso se faz com políticas sociais, a essas famílias. Vou fazer só um parêntese. Aqui em Rondônia, em 2020, no ano mais duro da pandemia, foi também ano de eleição. E aí eu fiz o programa de uma candidata daqui, uma vereadora. E aí ela, Rosângela, as pessoas querem muito debater com você, não sei o que lá. Eu cheguei para debater, eu fiquei desnorteada. Eu falo até hoje, eu tenho vontade de chorar. Na casa não tinha copo. O copo da casa da senhora era as latinhas de cerveja que ela areava, ela trabalhava com reciclagem, e aí ela fazia copo. E aí nós chegamos com algumas coisas, água que a gente ia usar, nem tomamos a água do dia, porque a mulher não tinha água potável para dar para os filhos. E aí, como é que a gente vai discutir política com uma pessoa que está com fome, que o filho não tem? Então, assim, sem amparar essas pessoas, o que a gente vai continuar percebendo, no meu entendimento, tá? É que a política educacional vai continuar sendo para quem já tem acesso a ela, para quem está dentro da bolha. Que você percebe? Então, assim, falar de política educacional é falar de política de social, é falar de equipamentos sociais no entorno da escola, não dentro da escola, no entorno. Entendi. Eu acho que as pessoas possam viu? A conversa, Rosângela, está muito bacana, mas a gente já começa, né, a caminhar para o nosso encerramento do debate de hoje, e eu queria trazer, né, aspectos que você bem evidenciou, e acho que dois, em particular, trazem aqui um elemento interessante para depois a Paula falar sobre essa programação maravilhosa do Fórum, que é uma agenda de direitos, né, e populações vulnerabilizadas. Eu acho que você traz dois aspectos importantes, e uma educação para todos e todas, né? Eu acho que é uma educação global, porque envolve não só a questão do planejamento específico, dos componentes curriculares, mas o entendimento das necessidades dessas pessoas, né? E entender também a particularidade do meio ambiente e do território, acho que desses atores. E aí, Carla, passo para você, para considerações finais. Você que tem tratado fortemente, acho que tem um trabalho interessante de usar as tecnologias, né, para trazer esse diagnóstico, e você, juntamente com a sua equipe, traz aqui, né, um site onde as pessoas, os estudantes, as estudantes, elas vão criando informações, alimentando ali esses dados para elas se reconhecerem nesse espaço que é o espaço urbano, né, que é onde a gente vai atuar. Então, Carla, considerações finais, e depois a gente joga a bola aqui para Carla, para Paula, para falar um pouco sobre a programação. Pois bem, eu vou ser bem breve. Eu acho que Rosana, né, e a própria Sueli, né, elas explanaram, assim, de uma forma bastante completa, né, essa necessidade de trabalhar com a percepção do eu, né, do indivíduo como cidadão e como ator também de mudanças, ou seja, relacionando, né, questões sociais, né, também com a educação, essa relação tão importante, né, e necessária que existe na formação do indivíduo, né, nas nossas ações, né, a gente divide em algumas linhas, né, tem a própria ciência de dados, mas uma delas também é protagonismo social, racial e de gênero, onde os estudantes eles começam a se perceber, né, a perceber, ter uma nova, eu não digo que é uma nova, mas uma percepção da complexidade do que é a sociedade, do que é a comunidade, né, do que é a escola, do que é ele mesmo, né, até mesmo as percepções que ele mesmo tem que diferem dos demais. Então, como, né, a Sueli comentou, essa percepção dele ator de mudança da sociedade, da cidade, só é possibilitada ou promovida se ele começa a ter uma visão mais ampla do que é a cidade e a sociedade. Porque em Salvador, o que se chega, muitos estudantes, o que ele percebe da cidade são os pontos turísticos que aparecem, né, eu digo, na TV, nas mídias,
E a comunidade, muitos estudantes nunca saíram da comunidade, a comunidade, escola e retornam. Então, eles têm uma visão muito, assim, ainda restrita do que é uma cidade, do que é a sociedade, toda a complexidade, os problemas que as envolvem. Então, né, até convido a todos, o nome do site que a Sueli comentou se chama Reconhecendo Salvador, onde a gente traz estatísticas da cidade, dividindo, né, inicialmente, para melhor compreensão da cidade em várias áreas de conhecimento, educação, ciência e tecnologia, transporte, mobilidade, esporte, lazer, então são várias áreas e estatísticas relacionadas a todas essas áreas, para que o estudante perceba essas mudanças que a cidade vem acontecendo. Então, o processo ele é árduo, né? Talvez eu conclua aqui a minha fala com assim, com 4 palavras, uma frase, né, que a gente tem no projeto, que talvez simbolize um pouco do que é essa ciência que a gente veio tratar aqui, não é? Então, a sentença é essa: conhecer e experimentar para compreender e transformar. Então, vejam bem, é isso que eu acho que todos nós temos falado um pouco assim, né? Então, conhecer não é compreender. O nosso estudante, ele precisa experimentar, de alguma forma, novas realidades e pensar, né? E trabalhar e almejar transformações. Então, eu espero que a ciência, né, seja um dos caminhos, uma das ferramentas que apoiem, né, esses estudantes nessa mudança, né, dessa sociedade que realmente precisa mudar. E para estudantes há um grande desafio, né, que é uma mudança para uma sociedade que ainda não existe. E como é que a gente transforma algo para o que a gente também não conhece? Então, é um grande desafio, acho que para todos nós. Fantástico, viu, Carla? Eu acho que você teve um poder de síntese excepcional, né? É justamente esse exercício que tivemos aqui ao longo dessa live de mostrar a relevância, né? Não só das etapas, né, que você menciona, mas dessas diferentes perspectivas, desses debates multidisciplinares, né, da atuação de coletivos, da atuação do Estado, uma política de governo. E aí é um pouco sobre isso, né, que a gente abre uma grande responsabilidade, né, o debate de março aqui no fórum, e eu queria que a Paula comentasse um pouco a programação, convidando todo mundo, falando das diferentes estratégias e ações em rede, né? E como esse tema da diversidade, inclusão e equidade vai estar presente em todos os debates. Paula, muitíssimo obrigada pela oportunidade de nos permitir aqui falar um pouco da atuação da rede, em particular do comitê, né? Sim, a gente tem aqui uma agenda mais ampla e tem absoluta convicção, bastante convergente com o que está acontecendo no fórum, e convidamos, né, todos os coletivos a participarem dessa discussão na rede com a gente vai trazer uma agenda bem aberta, né, e seria muito valorosas as contribuições, né, do que vocês já estão fazendo aqui. Conte para a gente aqui essa programação desse mês que vai ser intenso, daquilo que a Rosângela coloca fortemente, de que o Dia da Mulher não é um único dia, né? E aí o fórum vem e pensa um mês de debates, né, e de provocações sobre essa questão. Paulo, com você. Sem querer palestrar, já que é só para fazer o encerramento, mas o tema não permite fazer apenas uma contribuição pro forme, né? Então, eu tenho que, sim, agradecer muitíssimo a participação, né, de vocês três aqui, em nome também da Rede Brasileira Mulheres Cientistas, e das iniciativas que cada uma de vocês já fazem, né, em suas instituições de vinculação profissional mais direta. Sem dúvida, acho que o que a gente foi desperto aqui, né, para essa compreensão da mulher na ciência, pensar, inclusive, as políticas de inclusão, são coisas que eu só posso dizer que me engrandeceram, ouvir, né, me engrandeceu muitíssimo também vocês nos darem a oportunidade de estreitar, né, esse laço e essa parceria,
do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, com a rede, né, de brasileira de mulheres cientistas e com as respectivas iniciativas. E, Rosângela, hoje eu estou na terra do Ni Una Menos, estou em Buenos Aires. E trazendo aqui, já que estamos falando desse extrapolar fronteiras e de trazer contextos, né? Então, que tragamos também aqui as experiências internacionais que podem contribuir, internacionais, mas tão próximas, né, da nossa fronteira, e que podem contribuir aqui para a nossa ação nesse pensar gênero, nesse pensar política, nesse pensar ciência, né, dentro de como uma das dimensões, né, da política de gênero. Pensando nessas múltiplas formas, né, de se trazer as questões de gênero, que essa ação do Fórum, né, do Março Mulher, a participação da mulher na sociedade política, pensa esses subtemas a cada uma das quartas-feiras. Na próxima quarta-feira teremos o lançamento da tradução da professora Julis Fauquet, da Paris 7, né, do livro A Anatomia Política, da Matthew, né? Vai ter uma mesa assim repleta de mulheres que eu não vou nem falar aqui. Quem quiser, apareça e confira, porque eu posso garantir que só tem o que ganhar, né? Depois teremos o tema da justiça de transição, depois a questão da economia de cuidado, para a gente também trazer, né, a dimensão do trabalho reprodutivo aqui para os nossos debates. E finalizaremos, né, com a questão da participação da mulher na liderança de coletivos e de representações sindicais, né? Então, acho que com isso a gente consegue capturar aqui uma grande gama de temas que, com toda certeza, vai nos recolocar, né, essas múltiplas facetas da mulher na participação da sociedade, né? E não só o lugar reservado a esse segundo lugar, ao que sobra, ao que remanesce, mas sim como atrizes, né? No sentido do fazer acontecer as suas próprias vidas. Então, espero, né, contar aqui com a participação de todos, todas e todos que assistiram, né? Porque, como temos trazido no âmbito do fórum, um outro mundo é possível, né? Precisamos apenas juntar as nossas forças para fazê-lo acontecer. Então, que esse seja um espaço que se some a todos os outros aí nesse processo, nesse caminho, nessa construção de história. E muito obrigada a vocês novamente. Em nome de todo o fórum, eu agradeço muitíssimo. Obrigada, Paula. Eu vou só finalizar agradecendo muitíssimo essas duas, né, pesquisadoras. Já passo para você, Rosângela, já sei, mas assim... Só quero a foto. Ah, tá bom, vou fazer. Só você pode tirar foto de mim agora. Mas eu queria agradecer a Carla. Hoje, Carla, você vai receber, assim... um parabéns, um abraço, porque, assim, a despeito de toda a diversidade aí, da falta de energia na sua casa, você não só quis participar desse debate, mas trouxe contribuições muito valiosas, Carla. Muitíssimo obrigada, né, por estar aqui conosco. Acho que todo mundo ganhou muito com as suas falas aqui, as suas reflexões, né? E é muito importante porque você e acho que nós, de um modo geral, estamos representando um coletivo que é plural, né? E eu acho que aí, Rosângela, além da foto, você pode aí de Rondônia, né, falar, né, uma boa noite a todos. Com certeza, eu desejo que esse mundo possível que a Paula se refere seja também um mundo onde as pessoas terminem reuniões assim, com sorrisos e com esperançadas, sabe? No sentido de acreditar mesmo. E aí, Paula, voltando ao tema da live, da nossa conversa, do nosso diálogo, o futuro que a gente espera é um futuro onde as mulheres possam pautar
coisas, possam pautar ações, possam definir. Porque mulher, quando pensa... Uma coisa muito interessante que a professora Sueli Carneiro falou outro dia, que eu falei, é verdade, né? Ela falou especificamente de uma categoria, né, que é a mulher preta, mas mulher, de maneira geral, quando pensa, ela pensa para o coletivo, para melhorar a vida de pessoas, para agregar, para incluir mais gente em processos de felicidade, sabe? Então, nós precisamos de mais mulheres ocupando espaços na ciência, na política, no judiciário, na produção de conhecimento, para que todo essa produção seja efetivamente compartilhada para esse mundo que a gente quer fazer, tá bom? Boa noite. Boa noite a todos e todas. E aí, só lembrando, né, o aviso da Paula, na quarta-feira que vem, não percam o lançamento do livro, né, e um debate, segundo ela, inesquecível. Obrigada e uma boa noite. Boa noite, boa noite.